A Rádio Rio de Janeiro apresenta A Consolação de Jesus. Programa de estudo do Novo Testamento, sob a ótica da doutrina espírita. Apresentação: João Nogueira e convidados. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós mais uma vez com alegria renovada para mais um estudo do Novo Testamento à luz da doutrina espírita no programa A Consolação de Jesus. Este programa que vai ao ar às quartas-feiras às 14 horas, programa inédito e com reprise aos sábados 9 horas da manhã. Portanto, se você está ouvindo na quarta, boa tarde. Se você está ouvindo no sábado, bom dia. Estamos iniciando o programa A Consolação de Jesus com a sequência do estudo do Novo Testamento. Estamos estudando o capítulo 5 do Evangelho de Jesus segundo Mateus, que é exatamente o primeiro capítulo do Sermão do Monte. Nós já estudamos as bem-aventuranças, já estudamos o sal da terra, o cumprimento da lei. A nova justiça é superior à antiga, né? Muito interessante. Não matarás, o deixa ali tua oferta, que foi da semana passada, e vai, se lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, vai, reconcilia-te com ele enquanto estás com ele a caminho. Depois você pode voltar para colocar sua oferta novamente, não tem problema não. E hoje nós vamos falar a respeito da questão do adultério, uma questão bem controversa. Muita gente tem uma interpretação assim muito diferente da que a doutrina espírita nos proporciona. E nós aqui temos o compromisso de estudarmos a doutrina espírita e fazermos essa avaliação do Novo Testamento, de cada uma das passagens do Novo Testamento, de acordo com a interpretação espírita, nada diferente, só pegando a codificação, pegando os livros espíritas e passando essa informação que foi dada há 2000 anos por Jesus e pelos seus discípulos e apóstolos para essa interpretação espírita, para que nós possamos compreender hoje, porque o Espiritismo é a palavra de Jesus, só que falada claramente, como o próprio Jesus prometeu há 2000 anos, que ele voltaria e falaria a respeito do Pai abertamente, não mais por parábolas. Aí está Jesus, o Espírito de verdade, falando abertamente a respeito dos ensinamentos de Deus. Vamos então à leitura do trecho de hoje, que está lá em Mateus, o Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 5, versículos 27 e 28. Ouvistes que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso já cometeu adultério com ela em seu coração. Bem, meus queridos amigos e irmãos, trecho bem curto, são 2 versículos pequenos e nós vamos aqui trazer o que nosso pastorino, nós temos trazido nesses trechos o que o pastorino nos comenta, né? Na sua versão, e ele fala o seguinte: o que se entendia por adultério na lei mosaica?
era a infidelidade da esposa ou da noiva ao seu senhor. Perante a lei, portanto, só a mulher casada e a noiva podiam cometer adultério. O homem tinha plena liberdade de ação. Se tivesse relações sexuais com moças solteiras, nada de mal havia. No máximo, se fosse colhido em flagrante, pagava uma multa de 500 ciclos de prata ao pai da moça e a levava como uma esposa mais. Isso está em Deuteronômio, capítulo 22, versículos 28 e 29. Podendo assim ampliar à vontade o seu harém, desde que pudesse sustentá-las todas. Simplesmente, pois, comprava mais uma propriedade ao pai, antigo dono da donzela. A mulher é que, se casada, não podia entregar-se a outro homem, pois esse fato constituía um roubo ao marido dela, já que ela era propriedade dele. Por isso, o adultério era uma infidelidade ao seu senhor. A lei mosaica mandava que, se eles fossem surpreendidos em flagrante, fossem mortos a pedradas ambos, caso a mulher tivesse marido ou noivo. Está em Levíticos 20, versículo 10 e Deuteronômio 22, versículo 23. A ela, porque fora infiel a seu dono, a ele, porque lesara uma propriedade alheia. Jesus não aprova essa barbaridade. Prefere o perdão, como vemos no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 8, versículos 1 a 11. E aí, meus irmãos, vamos analisar o trecho? Estou ansioso por ouvi-los. Olá a todos do programa Consolação de Jesus. João, são versículos pequeninos, né? Mas que trazem para a gente uma reflexão muito grande, muito profunda a respeito da questão do adultério. A pergunta é, né, ao meu ponto de vista, será que nós continuamos influenciando ainda a atual sociedade e começando pela educação de nossas crianças, a cultura do ter em detrimento do ser? Quanto mais eu tenho, não é, mais eu sou. E isso não é a coisa, né? Não seria a coisa correta. E sim a cultura do ser em detrimento do ter. Por quê? Porque quando você tem, você conquista aquilo que te é necessário e você sabe dar valor e dar prosseguimento e trabalhar para manter aquilo. Não que você não possa desfrutar de outros bens, e as disciplinas ligadas ao direito, à economia, explicam isso muito bem, os bens e suas características. Mas precisamos entender que muitos são apenas bens. Outras situações teremos sim vínculos por muito tempo, que são as situações ligadas ao espírito. E nisso precisamos estar muito atentos, muito atentos, porque são os laços do espírito, são os laços do amor, né, de uma alma para a outra, que vão criando realmente as relações e as famílias espirituais, tá? Esse é um ponto importante. Então, quando ensinamos para as nossas crianças assim, você é menino, vai sim, faz sim. Não, não é não. Vamos ensinar a todos os nossos jovens, e isso inclui meninos e meninas, a serem honestos. Honestos consigo mesmos, não é? Não faça ao outro aquilo que você não quer que o outro vos faça, tá? Então, essa questão do adultério, ela gira muito em torno da satisfação carnal, tá? Carnal, porque a pergunta que também fica nessa situação é: será que existe realmente amor, não é?
esse amor mesmo, né? Porque o amor, ele carrega consigo uma série de outras situações, respeito, fidelidade, tudo isso, não é? Que nós sabemos que existem nas leis do homem, né? Com relação ao casamento, com relação à união de dois seres, e está lá na pergunta 695 do Livro dos Espíritos, conforme Allan Kardec coloca. Tem mais um detalhe importante para a questão daquilo que está, né, da relação que já está desgastada. Capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo trata para a gente de um item chamado divórcio, que é a forma legal do homem separar aquilo que de fato já estava separado, que já não existia mais, que é realmente a melhor saída antes de você começar a fazer algo que a doutrina espírita chama muito de ação e reação, porque teremos que responder cedo ou tarde pelas ações às quais nós deliberamos fazer, não é? Encontramos na doutrina espírita e no livro Sexo e Vida do Emmanuel uma passagem importantíssima que diz assim, para todos nós, para refletirmos, que as energias ligadas às situações do sexo são energias que a maioria dos espíritos levarão ainda muitos e muitos anos e várias reencarnações para começar a equilibrar. Então trouxemos de muito longe chagas ainda muito profundas, arraigadas em nossas almas e nossos espíritos, e que precisarão demandar de nós muito controle, muito estudo, muito amadurecimento em cima da doutrina, para entendermos que deveremos tratar e conduzir a nossa vida da melhor forma possível. Então, que possamos ficar atentos, muito atentos. Ainda vamos encontrar também em nosso lar, por exemplo, em algumas jurisprudências da doutrina espírita, passagens que nos retratam situações de espíritos no mundo espiritual, cujos cônjuges convivem com espíritos que de alguma forma passaram pela vida deles enquanto encarnados aqui, tá? E que deixaram mágoas e que deixaram algumas situações que precisarão sim serem resolvidas, porque todos eles irão reencarnar. Todos eles irão reencarnar, tá? Mas existem situações que precisarão ser resolvidas. E o amor, sem dúvida nenhuma, o amor é a nossa meta, é a nossa meta, que nós possamos compreender isso, que nós possamos ser fiéis a nós mesmos diante daquilo que Mateus traz para todos nós, refletindo as palavras do próprio Cristo em seu Evangelho, porque constitui sim uma falta, uma falta que, sem dúvida nenhuma, teremos que administrar, resolver lá na frente, tá? Por quê? Por quê? Porque é o seguinte, aquilo que eu faço para uma determinada pessoa, eu não estou fazendo só para ela, eu estou fazendo para todos que a envolvem. Então, se for uma ação boa, ótimo. Se não for uma ação boa, não é? Terei que responder, porque estarei prejudicando não só essa pessoa, mas estarei prejudicando a todos que ao lado dela estão e que com ela convivem, ok? Esse é o meu comentário aí. Vamos ouvir então, os comentários dos nossos irmãos aqui. Queridos irmãos, mais uma vez com muita alegria, aqui refletindo sobre os ensinamentos e orientações do nosso Mestre Jesus, que envolve o nosso crescimento pessoal, a compreensão da vida em que estamos inseridos, não só do ponto de vista material, mas também espiritual. Daí a importância da presença de espíritos como Jesus junto a cada um de nós,
no sentido espiritual, da presença espiritual dele, mas também da presença física, material aqui no mundo, porque a gente necessita ainda dessa referência, desses espíritos tão perfeitos como Jesus, né, que estão identificados com o próprio Criador, aparecerem aqui e se revestirem de um corpo físico mesmo, para que a gente compreenda que o espírito é muito mais do que o corpo. Então, realmente é fundamental isso tudo. Renato, excelentes apontamentos que reforça aí, né, a responsabilidade em relação à negligência humana, né, por conta da infidelidade, de tudo mais nas relações interpessoais, entre os casais, a responsabilidade com as crianças no processo educativo, realmente é fundamental isso tudo. E me pego aqui pensando, refletindo sobre esse ponto, esses versículos, né, tão pequenos e tão profundos, que faz a gente pensar sobre muitos aspectos, sobre todas essas coisas, sobre o adultério, sobre o significado disso nas nossas existências. E buscando Kardec, no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os puros de coração, a gente encontra Kardec comentando sobre esses versículos exatamente ali. Interessante que Kardec traz um viés, ele amplia o conceito de observação para todos nós a respeito do tema, dizendo que, além, né, desse esquema vinculado ao que é proposto da questão do adultério, do pensamento em relação a outras mulheres e tudo mais, Kardec eleva esse conceito também aos pensamentos de uma forma geral, em relação a todo o mal que a gente pode produzir em relação aos pensamentos, né, o pecado e todos os maus pensamentos. E isso, né, nos dá uma observação e leva a gente a ver o tamanho da responsabilidade. E eu penso assim, imaginando que a gente está assim, na antessala do que a psicologia em geral trabalha, e a gente percebe que, pela leitura da psicologia em geral, que considera o pensamento também como um comportamento, só que um comportamento interno. E quando a gente pensa em comportamento, aí a coisa também se amplia, né? Que eu entendo que é mais ou menos o que Kardec queria demonstrar para todos nós, como grande pedagogo, não só, né? E um grande psicólogo também, por que não? Porque pensa essas coisas sob o viés de uma filosofia não especulativa, como ele mesmo fala, mas uma filosofia experimental. E tudo isso envolve o comportamento humano. Então o pensamento faz parte do comportamento interno. E isso acaba levando a gente a estabelecer um vínculo com coisas que já não deveríamos mais. Mas primeiro vem a fala, né, e a ideia para que a gente possa refletir e viver na prática todas essas coisas, porque até a gente perceber de fato a gravidade de tudo isso. Então, num determinado momento, no comentário de Kardec, ele diz assim, que até mesmo, né, todo mau pensamento ele é resultado da imperfeição da alma. Então a alma que concebe, que pensa alguma coisa negativa, ruim, isso reflete o quê? A sua própria natureza, uma natureza ainda incompleta ou imperfeita, como muitos dizem, e logicamente ele vai, através desses pensamentos e desse comportamento, viver a sua natureza ainda má, ainda perversa ou pervertida. Mas continua Kardec, isso é muito legal o que ele diz agora. Mas de acordo com o desejo que tiver de se purificar, até mesmo esse mau pensamento se torna para ela um motivo de progresso, porque o repele com energia. E aí ele coloca a situação a par, né, de um momento muito curioso, quando a gente tem o pensamento e se satisfaz com ele. Quando a gente tem o pensamento, mas esse pensamento não mais nos satisfaz e a gente procura repeli-lo, afastar de nós. Isso é sinal de quê? De melhora, de aprimoramento. Então a gente está começando a reagir, mas a gente ainda não consegue evitar. Vai chegar um momento na nossa evolução em que a gente nem sequer vai pensar essas coisas. E aí que a gente vai perceber que houve realmente uma melhora mais significativa ainda. Por isso que Kardec inteligentemente colocou esse assunto dentro desse capítulo,
Bem-aventurados os puros de coração. E trata ali, comenta a respeito desses versículos em específico, como de outros também, né? Porque o capítulo fala nesse sentido aí, que não é o nosso estudo desse momento, mas tudo, na verdade, está interligado. Então, quando falamos de pureza do coração, a pureza de pensamento faz parte desse processo. E mais abaixo, diz o codificador, num resumo, né? A pessoa que nem sequer concebe o mau pensamento já realizou o progresso. Aquela que ainda tem esse pensamento, mas o repele, está em vias de realizá-lo. E, por fim, aquela que tem esse pensamento e nele se compraz, ainda está sob toda a força do mal. Numa, o trabalho está feito. Nas outras, está por fazer. Deus, que é justo, leva em conta todas essas diferenças na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. E aí a gente vai percebendo, né, que realmente é tendo essa responsabilidade é que pouco a pouco vamos entendendo, nos integrando mais na verdadeira natureza do ser humano. Eu gosto muito de insistir nisso, porque o ser humano é filho de Deus. Deus é o Criador de todas as coisas que existem no universo inteiro. Então temos em nós essa natureza divina. É aquela imagem que Paulo de Tarso traça para a gente, né? Herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Todos possuímos um Cristo interno e precisamos despertá-lo. E para que a gente entenda o que é ser um espírito elevado, é preciso saber que existe isso em nós, sentir as necessidades da evolução neste sentido, mas também experimentar a vida. E a gente acaba caindo realmente nas dificuldades, nas tentações, no caminho do mal, que é apenas o desconhecimento do bem. E à medida que o tempo vai passando, isso que a gente chamamos de tempo e espaço, a gente vai adquirindo, desenvolvendo, despertando em nós essa natureza divina. Verdade, irmãos. Esse Evangelho de Jesus é algo maravilhoso. É um repositório de energias, um repositório de coragem que a gente acaba recebendo. E esse repositório faz com que a gente avance. A vida vai ensinando aos poucos como nós devemos agir. E o Evangelho, claro, clareado pela doutrina espírita, abre os nossos olhos, mostra para nós realmente o que nós devemos fazer, né? Essa questão do adultério, ela é muito mais profunda do que a gente possa imaginar, né? Nós tivemos aí o Renato e o Henrique descrevendo muito bem a questão do adultério, não só o adultério entre um casal, mas o adultério de uma forma geral, né? Nós temos exemplos de adulteração das próprias escrituras que são tristes, né? São coisas assim que você fica impressionado como as pessoas conseguem adulterar a própria religião. Numa discussão que eu tive outro dia, discussão no bom sentido, né? Claro, não é briga, mas uma discussão mesmo, uma conversa de esclarecimento, nós acabamos chegando à conclusão de que não importa se você está dentro de um templo ou não, importa a sua conduta moral íntima. E quando Jesus fala, né, da questão do adulterar por pensamento, isso é algo que nós precisamos levar em conta e observar dentro de nós. Será que eu estou fazendo isso? E nós vamos chegar à conclusão de que sim, em muitos momentos nós estamos fazendo isso sim. Mas nós vamos agora fazer um pequeno intervalo e voltamos já já com a segunda parte do programa A Consolação de Jesus. E se você quiser e puder nos mandar a sua mensagem, o seu recado por escrito, mande para o WhatsApp exclusivo do programa A Consolação de Jesus, que é o 21 98459 3950. 98459 3950. Até já. Estamos apresentando A Consolação de Jesus. Voltamos a apresentar
A Consolação de Jesus. Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos de volta com o programa A Consolação de Jesus, programa que tem por objetivo o estudo do Novo Testamento, porém interpretado à luz da nossa querida doutrina espírita, o Espiritismo. E nós hoje temos a companhia do Renato Souza e do Henrique Parente, que fizeram aí a primeira parte, gravaram conosco a primeira parte, que com uma reflexão muito importante para nós realmente olharmos para dentro de nós, para percebermos se nós de alguma forma estamos adulterando algo, não é? Mais uma vez, não é só a questão do adultério conjugal, é a questão do adultério de uma forma geral. Mas antes de nós darmos prosseguimento ao programa, temos aqui alguns recadinhos muito interessantes também que nós vamos trazer para vocês. Queremos dizer que o nosso WhatsApp exclusivo do programa A Consolação de Jesus, é o 21 98459 3950, e você pode e deve mandar o seu recadinho. Se você gosta do programa, mande dizendo que gosta. Se não gosta, mande dizendo por que não gosta, né? Diga também por que gosta, porque é importante isso. Importante, é um programa novo, é um programa que nós estamos aprendendo ainda, e o que nos mostra esse programa é que precisamos muito do esclarecimento do nosso Mestre Jesus à luz da doutrina espírita. Isso faz com que a gente comece a abrir os nossos horizontes, como dizem, para que realmente entendamos qual é o nosso papel aqui no planeta Terra, qual é o nosso papel como encarnados e como espíritas. Qual é a importância que tem de sermos espíritas? Não é apenas um rótulo. O rótulo pouco importa, mas é a conduta que nós adotamos íntima, não é a conduta externa. E aí temos muita coisa a falar a respeito dessa questão do adultério dentro do nosso movimento espírita, é óbvio, né? Temos que olhar e vermos se nós estamos fazendo aquilo que devemos, ou se estamos apenas sendo aparentemente cristãos. Me lembro da colocação de Jesus, quando ele lembra o Antigo Testamento, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está apartado de mim. Será que nós estamos honrando Jesus com os lábios apenas? Ou o nosso coração, ou seja, as nossas atitudes íntimas estão realmente refletindo aquilo que a gente aprende na doutrina espírita? Essa questão é muito importante para entendermos e refletirmos. Então mande seu recadinho para nós pelo WhatsApp, por texto, número DDD 21, número 98459 3950. 98459-3950. Este WhatsApp é exclusivo do programa A Consolação de Jesus, e nós aguardamos o seu recadinho. Aqui temos um recadinho do nosso Alcinei aqui mandando mensagens, né? Mandou um vídeo pra gente. Infelizmente a gente não tem como reproduzir vídeos, né? Nem áudio aqui para o programa, mas nosso Alcinei, ouvindo o programa sábado, ele colocou a seguinte mensagem: vós sois deuses, Jesus recitando Isaías e Salmos. Na verdade, Alcinei, vós sois deuses é do Salmo 82, versículo 6. Vós sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. O que Jesus quis dizer e quer dizer para nós é que nós realmente temos a capacidade de fazer a construção do reino de Deus, não fora de nós, mas dentro de nós, como nós estávamos conversando agora há pouco, né? Então, é muito importante realmente assumirmos essa condição de deuses com D minúsculo, é claro, não o Deus que é o absoluto, mas nós somos deuses no sentido de que nós vamos chegar um dia à perfeição. Um dia seremos Cristos igual Jesus, um dia seremos espíritos puros, espíritos perfeitos.
E enquanto isso não acontece, vamos tentando melhorar a cada instante. Tentando, mais uma vez, é importante isso, meus irmãos, olhando para dentro de nós e percebendo onde estão os equívocos da nossa forma de agir, da nossa forma de pensar, né? Muitas vezes nós damos mais importância à forma do que ao fundo, ou seja, a aparência às vezes é mais importante do que o íntimo de cada um. É por isso que Kardec, em vários momentos, conversando com a espiritualidade, né, através dos médiuns que ele utilizou naquela época para nos trazer a codificação, ele diz o seguinte, ele e a espiritualidade dizem o seguinte, nós precisamos entender que essa doutrina, a doutrina dos espíritos, ela é uma doutrina para ser posta em prática no dia a dia das nossas vidas. Obrigado aí ao Cinei de Irajá, que nos manda essa mensagem. Obrigado também ao Moisés Caetano, que lembrou aqui do dia 8 de dezembro, que é o dia consagrado à família, né? E manda um postzinho dizendo: a família é o meu bem mais precioso que a gente tem. Que Deus cuide da minha e da sua também. Um feliz dia da família. Obrigado, Alcinei. Feliz dia da família, que tem que ser todos os dias, assim como o Natal que está chegando aí, assim como o Ano Novo, que é a transformação. Todos os dias, né? Dia dos pais, dia das mães, todos os dias devem ser consagrados a realmente buscarmos a melhoria do nosso planeta. E manda um outro postzinho aqui, o Moisés, dizendo o seguinte: compreender que não temos o controle de tudo é libertador. É aquela história. Às vezes a gente quer que a situação saia de acordo com o que nós queremos, só que nós não temos realmente o controle de tudo. E quando nós percebemos isso e relaxamos, a coisa fica mais tranquila, né? É preciso compreender também esse ponto. Obrigado, Moisés Caetano, pelo seu recadinho. E aqui a nossa Valéria, lá do Centro Espírita Bezerra de Menezes e Oswaldo Cruz, diz assim: boa tarde, faço minhas as palavras da ouvinte, quando ela diz que você fala de forma clara e que todos entendem. Além disso, quando você fala sobre o trabalho em equipe e sociedade, aplicando os ensinamentos de Jesus, consegue alcançar a todos que ainda não compreendem. Parabéns e gratidão. Valéria, a minha escola foi o Caminho do Senhor. E o Gastão, que foi um dos fundadores e apresentou o programa Caminho do Senhor durante muitos anos, já desencarnado, ele sempre dizia o seguinte: bota o coração para falar. Ou seja, a gente tem que falar com sentimento, a gente tem que falar de forma clara, de forma não complicar as coisas, sabe? Usar palavras às vezes que a gente aprende assim no dicionário, né? E aprendeu no dicionário que é usar aquela palavra. Tudo bem, use, mas explique. É como o nosso Paulo de Tarso fala na epístola dele, primeira aos Coríntios, que aquele que fala em línguas, por exemplo, que traduza para que todos compreendam. Porque se falar de uma forma que as pessoas não compreendam, qual o proveito que terá? Não é isso? Então temos que realmente falar de forma clara, de forma simples, porque quando você fala numa linguagem simples, clara, você atinge muitas pessoas. Se botar o discurso lá, eu nem tenho capacidade para isso, né? De fazer um discurso com palavras belíssimas, mas mesmo que eu tivesse essa capacidade, eu continuaria falando de forma simples, porque se você realmente falar de uma forma pomposa, cheia de rebuscos, você vai acabar deixando de lado algumas pessoas que precisam ouvir aquela mensagem, né? Então vamos falar simples, né? Obrigado, Valéria, um beijo para todos aí do Centro Espírita Bezerra de Menezes em Oswaldo Cruz, o qual eu tenho um carinho muito grande. Graças a Deus fui aceito com muito carinho, né? Beijo. Rogéria Tavares da Tijuca,
parabéns pela consolação, João. Muitos esclarecimentos importantes, uma grande vibe. Grande vibe da Rogéria. É um programa para cima, né? E a gente sempre aprende também que quando nós falamos assim, meus irmãos e tal, a gente está colocando às vezes uma pessoa para baixo. Então, e quem conhece o Evangelho, e principalmente quem já conhece a doutrina espírita, não pode falar de forma triste, não pode estar triste. Tem que estar feliz, porque a gente já sabe que não vai morrer. A gente já sabe que o sofrimento de hoje é um remédio amargo no ponto fraco da alma, ou nos pontos fracos da alma, que muitas vezes é plural realmente. Então, vamos ter essa vibe, como diz a Rogéria, né? Essa coisa mais para cima, mais alegre, mais festeira. Não estou aqui querendo dizer que não devemos ser sérios, mas você pode ser sério com uma característica de alegria, porque é isso, a gente já conhece o Evangelho de Jesus, pelo menos uma boa parte ali, que dá para a gente entender que Jesus queria que nós fôssemos, como a Rogéria lembrou, né? Para cima, para frente, vibrantes. Nós precisamos ser vibrantes, já sabemos de algumas coisas que fazem a diferença. Imagina nós passarmos pelo sofrimento e não sabermos por que estamos passando por aquele sofrimento. Nós realmente não sabemos, muitas vezes, o porquê, ou seja, qual foi a causa desse meu sofrimento, dessa minha dor. Mas nós sabemos, como diz a Hermínia Sangil, aqui eu mando um beijão, estou com saudade, Hermínia sempre diz, vamos parar de perguntar por quê. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sofrendo isso? Mas sim, para quê? Qual o objetivo desse sofrimento? E com a doutrina espírita, nós temos muitas respostas sobre esses praquês, né? É isso aí. Obrigado, Rogéria. Beijo no teu coração também. Aqui o Beto Orlando. Beto Orlando dizendo aqui, estou ouvindo vocês no Consolação de Jesus. Um abração para vocês aí. Renato Souza, Henrique e Leopoldo. Leopoldo está com alguns probleminhas lá, não pôde gravar conosco, mas ele estará em breve aqui conosco, se Deus assim permitir. Um abraço, Beto Orlando, lá de Rio Bonito. Aqui mais recadinho, tem um recadinho aqui que é muito interessante, que eu gostaria de trazer para vocês, que é da nossa irmã Sultane de Sapucaia, no interior do Rio de Janeiro. Ela diz assim, bom dia, isso foi no sábado, né? Estou assistindo a reprise de sábado do programa. Gostaria de saber se vocês podem comentar o seguinte. E aí traz a nossa Sultane. A dificuldade na compreensão das bem-aventuranças se deve a problemas de tradução dos evangelhos do hebraico para o grego. Segundo afirma o professor Severino Celestino em seu livro O Sermão do Monte, a palavra utilizada no hebraico para as bem-aventuranças é ashrei, cujo significado principal é a marcha, o avançar, o avante do homem na estrada que leva a Deus. Na tradução para o grego, esse termo foi substituído por makarioi, que significa feliz, bem-aventurado. Essa divergência foge muito do sentido original hebraico da palavra, que na verdade não significa felicidade, mas sim o caminho que leva a ela. Na verdade, Jesus exorta aquela multidão sofrida a seguir adiante, a não desistir, a perseverar, apesar das dificuldades que enfrentavam diante da opressão romana. E isto transforma o Sermão do Monte em um sermão de exortações. Jesus coloca ali o bom ânimo, a esperança e a confiança para os que sofrem, apresentando a condição de se caminhar para Deus e, nesta busca, conquistar, então, a felicidade. A bem-aventurança será, então, uma colheita, uma consequência da boa plantação realizada durante a nossa existência. Complementa aqui a Sultane. No livro Pão Nosso, capítulo 89, o benfeitor espiritual Emmanuel também já se referia às bem-aventuranças como sendo credenciais de acesso
a plenitude na vida espiritual, ou seja, um prêmio a ser conquistado e não uma condição a ser vivenciada durante a existência terrena. Assisto o programa sempre aos sábados e agradeço muito a oportunidade de ter a Rádio Rio de Janeiro de companhia diária. É isso. Parabéns para todos vocês, diz a nossa Sultane, lá de Sapucaia, no interior do nosso querido Rio de Janeiro. Sultane, conheço a obra, eu tenho, aliás, a obra, o Sermão do Monte, do nosso Severino Celestino da Silva, meu amigo, há muito tempo que eu não o vejo, não vem aqui no Rio de Janeiro, né? Mas tenho muita gratidão pelos ensinamentos que ele nos passa, né? Analisando as traduções bíblicas, o próprio Sermão do Monte, entre outros livros mais que ele nos traz realmente a tradução direta do hebraico ou do aramaico, dependendo da versão, para os dias de hoje. O que importa realmente é que essa visão, as bem-aventuranças são um encorajamento para que nós não desistamos, mesmo quando sofremos, quando choramos, quando somos mansos e as pessoas tripudiam, mesmo quando nós somos pacificadores e ninguém entende. Mas como assim? Ele está aí pacificando uma pessoa que está fazendo mal a ele está aí pacificando, ou ela está aí pacificando, como assim? Quer dizer, o mundo tem uma visão muito errada da forma que nós devemos agir e reagir ao que acontece ao nosso redor. Porque ao agirmos de uma forma do bateu, levou, né, do olho por olho, dente por dente, que é algo que foi instituído 3.500 anos atrás e, sinceramente, já caiu por terra, como nós estamos vendo aí nesse Sermão do Monte, no estudo do Sermão do Monte, que faz com que a gente perceba o quanto Jesus transformou o que era ensinado no passado para o verdadeiro sentido da vida, que é o amar. Amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos amei, que vos ameis uns aos outros, diz Jesus no seu Evangelho. Então, vamos pensar que, como a Sultane nos traz aí, esse ensinamento brilhante do Severino, nós precisamos realmente avançar, marchar para frente, não desistir. Se nós temos alguma pedra que nós tropeçamos, vamos levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima, como fala a música, porque o que Deus quer é exatamente que nós sejamos felizes. Por isso que Ele instituiu para nós a meta da felicidade. Um dia nós seremos felizes. Aí basta que nós façamos aquilo que devemos e que nós possamos também seguir, né? Não desistir, não perdermos a serenidade, não perdermos a coragem, não perdermos a vontade de ir adiante. É isso que nós precisamos fazer. Vamos em frente? Vamos em frente. É difícil? É difícil, mas é plenamente possível. Não é? É isso aí. Mas, meus irmãos, nós vamos agora passar para vocês o tema do nosso próximo programa, e para depois, então, fazermos a nossa prece final. E o nosso tema da semana que vem será a programação reencarnatória. Jesus começa dizendo assim: caso o teu olho direito te leve a pecar, arranca-o e lança-o de ti para longe, pois é preferível que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado na geena. E por aí vai. Está no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 5, versículos 29 e 30. Estamos avançando aí no Sermão do Monte e, graças a Deus, temos aprendido bastante uns com os outros. Então mande seu recadinho, mande sua mensagem para que nós possamos responder se for pergunta e incluir nos comentários, como fez a Sultane aqui, que nos ajuda muito nessa interpretação de acordo com a nossa querida doutrina espírita. Nós vamos agora finalizando, mas não sem antes lembrar que para você participar do programa A Consolação de Jesus, temos um WhatsApp exclusivo do programa, que é o 21
98459-3950. 98459-3950. Mensagens de texto apenas, para que nós possamos ler as suas mensagens aqui nos próximos programas. Tá ok? Então vamos, com a graça de Deus, finalizando o programa, vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, para fazermos a nossa prece final. Querido Mestre Jesus, mais uma vez, Senhor, temos a te agradecer por esse evangelho de luz, por essa doutrina divina que nos faz refletir, nos faz olhar o mundo com outros olhos, Senhor. Já não temos mais o peso das exigências do mundo, mas sim a leveza das exigências de Deus. Como tu dissestes, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso. A gente encontra, Senhor, descanso sim, a gente encontra leveza na tua doutrina, que é uma doutrina de libertação, uma doutrina que nos mostra que nós estamos fadados realmente a sermos felizes, e nos mostra que a nossa convivência com os nossos irmãos de caminhada deve ser uma convivência leve, uma convivência de fraternidade real, ou seja, o amor entre irmãos. Somos todos irmãos, todos filhos do mesmo Pai, que é o teu Pai também, Jesus, e que tu nos ensinas que Deus é amor, como está lá na epístola de João, o evangelista. Mestre amigo, obrigado por não desistires de nós. Obrigado porque tu nos incentivas a seguir adiante, mesmo sabendo que nós já tropeçamos, mesmo sabendo que nós já ofendemos, já magoamos os nossos irmãos de caminhada, mas temos agora a oportunidade de fazer a diferença em nossas vidas para que esses irmãos percebam a nossa mudança e como nós queremos que eles também sejam felizes. Que a tua paz e a tua luz, Senhor Jesus, seja com cada um de nós, agora e para todo sempre. Que assim seja, e graças a Deus. É o Cristo do planeta Terra, o mestre da nossa evolução, modelo e nosso guia, lapidando os nossos corações, através das provas e expiações, pouco a pouco a evoluir. Mas a terra em breve não será mais de provas e expiações, se transformará. E aqui só poderá ficar o rebanho puro de Jesus, que entendeu e semeou o Evangelho e o amor do Cristo. E neste dia, tua vontade, Jesus, será vivida entre irmãos, estejam eles onde estiver. Quem compreendeu teu evangelho herdará a tua paz aqui no teu planeta.